É. E feito é melhor do que perfeito. Bom, Sim. vamos lá. Semana passada, nós terminamos o estudo vendo que Saulo foi ali na casa de Zacarias e de Ruth, na estrada de Jope, procurar aquele coração que era um porto seguro, né? Aquele coração que abrandava o seu, que trazia paz ao seu coração turbulento, que era Abigail. Depois deles conversarem com Zacarias e com Ruth, eles saíram só os dois, como Emmanuel diz que eles faziam de costume, né? Iam se despedir. Saíam os dois ali naquela natureza e ficavam terminando as suas conversas ali, né? Suas promessas de amor. E nesse momento, a gente viu semana passada que Saulo começou a falar para Abigail que ele queria a presença dela lá em Jerusalém, no, é, no apedrejamento de Estevão, porque seria um momento muito importante para a carreira dele, e ele fazia questão que ela estivesse junto com ele. E aí ela começou a ficar um pouco resistente, né? Ela até falou para ele: poxa, mas esse tipo de situação me lembra muito o que aconteceu com meu irmão. Será mesmo que eu teria que participar disso? E Saulo se demonstrou ali um pouco irritado com essa resistência de Abigail, mas ela, com um coração que não queria briga, né? Muito pelo contrário. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando no chat. Tá. A Kátia está falando que vai ficar escutando. Tá bom, Kátia, fica à vontade. A Vera chegou. Obrigada. Boa noite, Vera. Boa noite, quem chegou agora. Deixa eu ver quem chegou aqui agora. Eliane. Eliane, adorei sua figurinha lá no grupo, morri de rir. Meu amorzinho chegou aqui também. Acho que é, né? Vamos lá, tem mais gente chegando aí. É... chegarás conosco à cidade justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes. E eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Saulo impondo aqui a Abigail que ela participasse daquele momento do apedrejamento. E aí ela falou: poxa, mas não tem uma forma, né, de eu não participar? A morte de meu pai no suplício ainda me é muito viva na memória. E Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu meio que até ríspide com ela, né? Porventura você não compreende que esse momento é um momento importante para mim? Abigail não quis, né? Com um coração amável, doce, é, ela deu razão a ele, né? E falou que iria. Falou que iria, que inclusive tinha a intenção, de fato, de se aproximar dos amigos dele com o propósito de ter mais meios de encontrar o seu irmão, né? Pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel. Eu comentei semana passada, né? Mal sabe ela, mal sabe Saulo, que Saulo tinha a intenção de encontrar o irmão, né, Gesiel dela. Aliás, a gente já viu nos capítulos anteriores que ele mesmo prometeu que não ia medir esforços de trazer o irmão querido dela. Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Ficamos. Aqui, esse foi o último que a gente leu semana passada. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assista a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do poder. É lamentável que o prisioneiro se ache mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso
Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Essa é a leitura de Saulo de toda a situação, né? Não foi a leitura que eu fiz, não. Nem eu. Ele Mas falou, "Ah, não, eu fiz tudo possível. Para mim, não fez nada possível, não. Boa noite a todos, saúde e paz. boa noite, Inclusive, Bia. inclusive, se não fosse Gamaliel intervir, seria pior ainda. Exatamente. Ó, a Vera está perguntando qual capítulo vamos estudar hoje. Vera, a gente está terminando, a gente está mais do meio para o fim do capítulo 8, o apedrejamento de Estevão, tá? É isso que a gente está vendo hoje. Então, essa é a realidade que ele estava querendo construir ali dentro da cabeça dele, né? Às vezes a gente faz isso, né? A gente cria uma realidade paralela para justificar os nossos atos para a gente mesmo, né? E aí a gente quer, a gente quer acreditar, né, no que a gente queria que fosse, né? Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava solicitamente sobre o manto luminoso das estrelas. Eram juras cariciosas de um amor imortal ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Quem conhece o livro sabe que isso aqui eles faziam constantemente, né? A gente viu Estevão constantemente, Saulo constantemente buscava Abigail. Essa era a forma, né, dos noivos namorarem à época. E esse é o último momento de carinho e de declarações amorosas um para o outro. É o último momento que eles estão nessa proximidade, nessa afetuosidade, nessas promessas, né, desse amor imortal diante das bênçãos de Deus. A Juliette colocou, aquela era a verdade dele e acreditava naquilo. Acreditava. Queria se forçar a isso, né? A acreditar nisso. Bom, então essa foi a última que a gente leu semana passada, o último trechinho do capítulo. E aqui a gente começa o estudo de hoje. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, Dalila, irmã de Saulo, né? Na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar a escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. Ou seja, a companheira perfeita, né? O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno de sua personalidade vibrante e carinhosa. Olha o orgulhoso aí. Lembra que a gente questionou, né? Por que será que ele quer mostrar? É orgulho? É um comportamento de quem está apaixonado apenas? Aqui já tem uma palavrinha orgulhoso, ó.
Abigail, sintetizando o seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. Meu Deus. Coração cheio de promessas, cheio de ideal, cheio de sonhos, certo, né, de que a união seria feliz e duradoura, eterna, né? E seria eterna. Esse era o estado de espírito dos dois, né? A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. Ou seja, todo feliz ali mostrando a sua amada, que era admirada por todos. O dia seguinte rompeu claro e lindo ao sol rútilo de Jerusalém. Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do Sinédrio. Então, o dia seguinte já era o dia da aplicação da pena, né, de Estevão. Essa gravura aí, quando o André estava me ajudando a rever o estudo, essa gravura é interessante porque a visão do templo ali embaixo parece descendo o Monte das Oliveiras, né, André? Ó, descendo aqui, esse pessoal que está descendo aqui, parece que eles estão descendo do Monte das Oliveiras. Essa é a visão, né? O que seria a visão do a visão do templo do Monte das Oliveiras. É bem interessante essa gravura. Nós vamos ver muitas gravuras hoje do templo, viu? De um pedaço. Não, do templo. A gente colocou aqui algumas gravuras para ilustrar justamente esse trechinho aqui e a gente tem entendimento do que vai ser dito aqui. Então ele se despediu. Então, até logo. No templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila, admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. E aí Dalila pergunta, mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? Por que que elas estão surpresas quando Saulo falou que Abigail ia acompanhar a punição de Estevão, como ele chamou aqui, né? Eu chamei de aplicação da pena, mas aqui ele chamou de punição. Por que que elas ficaram admiradas quando Saulo falou que Abigail ia assistir a punição do templo? Vamos lá, por isso que a gente trouxe as imagens aqui para mostrar para vocês. Só um acréscimozinho, só a título de curiosidade, né? Mas como eu e o André, a gente gosta muito dessas curiosidades, ó, vamos lá. Essa aqui é uma imagem. André, abre o seu microfone aí para você ir falando comigo. Isso aqui vai me acrescentando aí, tá? O que eu não falar, você me acrescenta. Isso aqui é a imagem do templo, tá? Do templo na época que a gente está falando aqui no texto, na época de Jesus, tá? Só que o templo, ele era todo dividido. E havia parte em que mulheres entravam e havia parte que mulheres não entravam. É sobre isso que as duas estão falando. Por quê? Vocês vão entender. Porque, segundo o texto de Emmanuel, o apedrejamento aconteceria num pedaço do templo onde as mulheres não entravam. E que local é esse? Será que eu consigo usar a caneta sem fazer aquela confusão toda que eu faço, amiguinho? Vamos lá. Acho que sim. Ver se eu consigo. Vou botar um pouquinho mais. Tá vendo? Como é que volta? Borracha. Gente, vocês me desculpem, mas eu sou toda enrolada para usar isso aqui, mas isso aqui é uma mão na roda para a gente conseguir mostrar. Ó, esse pedaço aqui e esse pedaço... Eita, olha o que eu faço. Peraí. Acho que não vai dar certo, não. Esse pedaço aqui todo, ó. Ah, agora foi. E esse aqui era uma parte onde
todos podiam entrar, né? Onde eram chamado Átrio dos Gentios. Aqui não está mostrando o pedaço aqui de trás, né? Ó, aqui é a Fortaleza Antônia, viu? Nós já falamos da Fortaleza Antônia quando a gente fez aquele estudo complementar, né? Aqui, nesse canto aqui, tem um pedaço aqui, aqui não está aparecendo, onde a gente falou também, onde a gente acha que aconteciam, aonde ficava o Sinédrio, não é isso, André? Onde a gente acha que aconteciam as sessões do Sinédrio, não é isso, André? Fala para mim. Lembra aí. Não, é porque a gente não tem uma informação exata de onde Exata. ocorria as reuniões do Sinédrio. Eu até pesquisei bastante na época. Tem gente que fala que não era no templo, era anexo ao templo, era uma construção anexa. Tem gente que fala que era subterrânea ao templo, tem gente que fala que é nesse canto. Então a gente não tem, é especulação, sabe? A É, gente não tem aonde exatamente era o Sinédrio, né? Mas tem texto que fala que era nesse canto aqui, que é aquele corredor comprido, que tem mais salas no final, não é isso? É. Agora, o que que eu quero que vocês vejam, né? Ó, aqui era a escadaria e entrava, aqui era a porta, né, que entrava nesse pedaço. A partir daqui, ó, nesse trecho aqui, deixa eu ver se na próxima imagem já tem. Ó, quem quiser perguntar, pode perguntar, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Tudo rabiscado do anterior. Misericórdia. Vou apagar o rabisco, rabiscar de novo. Tá. Então, esse pedacinho aqui é aquele pedacinho que a gente viu no anterior, tá? Esse pedacinho aqui, ó, era o pátio das mulheres. As mulheres entravam até aqui, nesse pedaço. Daqui, elas não passavam, porque essa porta aqui, daqui para dentro, só os homens. E aonde que o texto de Emmanuel está dizendo que vai ser, que vai acontecer esse apedrejamento? Ó, tá vendo? Aqui é a vista de frente dessa entrada. Aqui é exatamente o átrio das mulheres. Exatamente o ponto onde as mulheres ficavam. Ali, essa portinha aqui, ó, é a portinha que eu falei que as mulheres não passavam, tá? E, segundo o texto, aonde que o texto está dando a entender que vai ser essa cerimônia final? Vou mostrar para vocês. Ó, nesse pedacinho aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Nesse altar. Tá vendo? Que já é aqui dentro dessa porta, onde as mulheres não entravam, porque as mulheres só vinham até essa porta. Nesse daqui, ó, desse risco aqui para dentro, só os homens. Então, como segundo o texto, é exatamente nesse altar aqui que vai acontecer, por isso que elas ficaram surpresas, né? Falando, como assim? Vamos voltar lá para o texto. Quer falar alguma coisa aqui, amiguinho? Esclarecer alguma coisa aqui? Não, acho que a gente pode um dia fazer um estudo à parte sobre o templo, né? Porque primeiro a gente teve o tabernáculo na época de Moisés, e depois com Salomão edificando um primeiro templo, esse daqui é o segundo templo, que até foi ampliado por Herodes, né? Que é o templo que Jesus conheceu. É bem interessante, a simbologia de cada pátio. Eu queria fazer uma pergunta. Volta lá na imagem. Quer fazer, Bia? Vou voltar. É, Qual é a imagem que você quer? Essa? pode ser essa. Tá vendo o em cima do portal? Não tem um terraço aí onde as pessoas podem ficar? Ou isso aí não é um terraço, é só uma laje, um teto, sei lá. Desse prédio mais alto, você diz, né? Não tem a porta dos homens? Em Esse cima da aqui? A porta dos homens. homens é aqui para a Não, direita. é em cima da Aqui? porta dos homens. É aí e Aqui? em cima da porta é toda essa É, região aí.
Acho Parece que ser um terraço. talvez para Então, os guardas, né? Por causa que tem uma portinha aqui nas torrezinhas, né? É, talvez é, as Aparentemente. mulheres pudessem ficar aqui também, talvez, é só uma Acho que não. suposição. Eu não tô vamos para só o texto, supondo, Bia, para a gente. gente tentar entender. Tô É querendo só uma entender, só isso. curiosidade, tá? Mas é uma curiosidade interessante, porque às vezes foi o que a gente já cansou de falar isso aqui algumas vezes. Emmanuel, às vezes, traz informações para a gente que os estudiosos, né, não têm, né? Então, às vezes, são informações que a gente estava até comentando, a André estava falando, nossa, eu pensei, toda a gravura que a gente pega do apedrejamento de Estevão na internet, o apedrejamento é fora do templo. Filme também. Sempre fora das muralhas da cidade. Ninguém era apedrejado dentro. Por isso que eu achei estranho. Então, e o texto diz para gente não só que foi dentro, mas que foi num local onde a gente nunca imaginava que ali eles fossem fazer um apedrejamento, porque era um local de rituais, né, de sacrifícios que eles faziam, que eram assim muito importantes para eles, né? Então, a gente não imaginava, né, André? Quando a gente leu, a gente até ficou assim, ué, dentro? Ó, a O, Ri- lapidação. Fala, o amigo. Ricardo tá colocando no chat uma coisa que até pouco tempo atrás, se ele não se engana, né, as mulheres não podiam nem chegar perto do muro das lamentações, né? Isso eu não lembro, Ricardo. Eu sei que atualmente é dividido. De um lado vai. E nas sinagogas também é dividido a parte dos homens, das mulheres, e no Muro das Lamentações, que nada mais é do que o muro dessa esplanada maior, né? Dos pátios dos gentios, nada mais é do que isso. Que atualmente ficaria atrás, nessa parte dessa foto ficaria atrás dessa grande construção aqui mais alta, né? É o que Dessa aqui. sobrou, né? É. Mas eu não sei dizer se. Não sei se a Juliette sabe, ou a Elaine, desculpa, se até um pouco tempo atrás não podia as mulheres chegarem no Muro das Lamentações. Olha, Isso não. eu acho que, sabe o quê? Toda gravura, toda foto também que a gente vê na atualidade, eu não me recordo também de ver mulher no muro, não. Não me Quando eu recordo. falei pouco tempo atrás, talvez seja muito tempo atrás, Ah, mas é assim, num tempo eu acho que elas não iriam, daí depois é que abriram esse pedacinho, tá, vou ah, fazer aqui um pode ser. pedaço para vocês chegarem. Ah, sim, isso sim, isso sim. Mas olha, a Aline, ela tem um vídeo, para quem não conhece, a Aline Israel, é muito bom, os vídeos da Aline são ótimos. É, tem um vídeo dela que ela está mostrando justamente esse pedaço do Muro das Lamentações, né? Que é um pedaço do templo que restou, que ela disse que ela não poderia passar de determinado trecho ali, mas ela estava num dia que tinha uma festa, era um dia que eles estavam preparando um dia de festividade. Então eu me recordo que ela falou: ó, hoje eu não posso passar daqui, mas eu não sei se ela não podia só naquele dia ou não podia depois. Mas enfim, a gente sabe, né, que ainda hoje, mesmo que isso não aconteça no Muro das Lamentações, porque hoje é um território muito dividido em é, é, três grandes religiões, né? É, a gente sabe que até hoje existem limitações, sim, para as mulheres, né? Em determinados trechos. Ó, vamos lá. O dia seguinte rompeu claro e lindo ao sol rútilo de Jerusalém. Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do sinédrio. Ah, tá. Essa aqui a gente já leu. Mulheres na cerimônia. Vamos lá. E aí ele explica: a lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados. Esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas. E ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte. E eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Ou seja,
Mesmo que os sacerdotes, por critério, na hora, queiram impedir, eu acho que eles não vão fazer isso comigo, porque é a minha vontade que ela participe. Trocando em miúdos, é isso que ele está falando, né? Ele vai dar uma carteirada, né? Tá pensando que tá falando com quem? Ela vai participar sim. Aqui é o que a gente já viu, né? As imagens cedidas pelo André, essas imagens são todas do arquivo pessoal do André. Ambas sorriam venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Ih, o chat está bombando aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, Juliette. Ah, peraí, o que que tem? Paola chegou. Boa noite, Paola. Ó, a Juliette está assim, não podia. Lembra de Ana, mãe de Samuel? O que que tem? Ela só podia ir até uma parte do tabernáculo. Deve ter se repetido com relação ao templo. Mas tá. Ah, tá. É. Então, o Ricardo tá falando, para quem tá vendo o vídeo, deixa eu explicar aqui para quem tá vendo o vídeo. Quem tá vendo o vídeo, eu tô lendo aqui o que tá acontecendo, os comentários que estão no chat. O André e a Ju estão comentando sobre essa questão da mulher podia entrar, não podia entrar. A Ju trouxe questões do templo, ainda, né? Quando existia ainda o templo. Só que o Ricardo está falando do Muro das Lamentações, onde não havia mais templo. É isso que o André está falando aqui. Mas já havia isso, tá? Expliquei aqui para quem está vendo o vídeo o que vocês estão conversando aqui no bate-papo. Bom, vamos lá. Ambas sorriam venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura: não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, ou aqui uma informação que a gente não tinha, ele já estava preso há 2 meses, né? Uma informação nova aqui, temporal, ó. Estevão ficou 2 meses antes desse dia. É possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. Ou seja, coração, né, ali já, eu acho que pressentindo, né? Não deixa de ser um coração amoroso, eu acho que ela teria esse comportamento com qualquer um, mas tem uma vibraçãozinha ali, né? Uma intuiçãozinha, não é possível que não tenha. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Fala, amiguinho, pode falar. Eu gosto de ficar pensando nas variáveis possíveis, né? Aí eu pensei aqui, vamos supor que Saulo tivesse respeitado a posição dela e falado, tá bom, eu vou te levar para conhecer meus amigos em outra oportunidade. A Abigail nunca teria havido o apedrejamento do próprio irmão, nunca ficaria sabendo, então passaria o resto da vida dela correndo atrás do irmão. E eles estariam juntos até hoje. Tipo assim, olha só, por uma fração de segundos, se ela tivesse chegado antes, ela talvez pudesse impedir. Eu não sei se o orgulhoso Saulo ia voltar atrás, mas tudo bem. Se ela não tivesse ido, né? Ela. Ah, tá bom, matou o Estevão. Pra ela, ia ser mais um. Ela não ia associar que era o irmão, né? Então, olha só como tudo foi encaixado, né? Pra... Tudo muito bem encaixado. Ou ela poderia chegar no início e não no final. Mas, E aí, então, no início, aí ela ia falar: não, é meu irmão. O Saulo, do jeito que é orgulhoso, aí não ia voltar atrás. Ele prefere perder a Abigail do que perder a você causa, o orgulho. acha? Nossa Senhora, Ah, hein? eu acho que ele. Eu não acho que ele. Eu não consigo ver o Saulo. Não, tudo bem, por você eu vou soltar ele. O grande inimigo dele, eu acho, não sei. Ia ser bom a gente ver. Só Só especulações. especulações. Vamos lá.
O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento, ou seja, não era comum, né, mais esse movimento grande. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, ou seja, da lei, né? Investidura legal, ele tinha o poder de aplicar a lei nas mãos. Esse termo aqui que ele está usando, a investidura legal, significa aplicar a lei. Mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução, a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Fala, Migui, pode falar. Não, aí isso aí reforça a questão que foi no pátio mesmo, né? Por causa que quando a gente estava estudando, a gente estava estranhando, por causa que não era comum acontecer esse tipo de episódio dentro do Templo de Jerusalém, né? Enfim, eles evitavam ao máximo. E aquele, de novo, reforça que ocorreu no pátio mais interno, né? Que era o pátio dos homens, né? O pátio dos israelitas, onde fica o altar de holocaustos. E eu acho que aqui também faz uma alusão que, assim como aqueles animais que eram sacrificados, etc., seja por expiação dos pecados, enfim, talvez Estevão também tinha essa relação de, ele também foi sacrificado. Assim, dá para fazer talvez um link, né, com o sacrifício de Estevão, o primeiro Sim, mártir do cristianismo, com o sacrifício que ocorria dos animais, né? Enfim, sim, é eu não verdade. sei, não sei se eu viajei demais. Não, eu acho muito pertinente, sim, a sua colocação. Passou uma No, coisa aqui na minha cabeça. O povo participava dessas cerimônias? O povão? Aqui O no templo, povão? Bia? Sim. Não. Ah, então foi isso. Eles quiseram esconder o escondível, que Deus está vendo. Está toda parte. é, que eu percebi, tinha dois tipos de morte, né? Aqueles que ocorriam ao ar livre, vamos por assim, né? Como aquela mulher pega em adultério, que eles pegaram na rua mesmo, não levaram para uma localidade, não julgaram, já pegaram as pedras para lapidar lá mesmo, né? Aqui eles quiseram meio que deixar, aparentemente, talvez escolher esse lugar, quase que isso que a Bia falou, né? De não gerar uma comoção popular, talvez, né? Uma revolta, não sei. É uma especulação interessante, né? Querem esconder o escondível. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que Saulo queria um momento muito importante para ele, né, na carreira dele, no lugar mais importante. Ele queria mostrar o maior poder no lugar mais poderoso para eles, né? Ele que escolheu o local, você vê, na leitura anterior, ele falou, nem mesmo os sacerdotes vão conseguir me tirar a vontade de que seja ali, de que Abigail participe, né? Porque eu quero que seja ali. Era o local mais importante para eles, né? E era o momento mais importante para Saulo na carreira dele. E para a vaidade dele também. Então, era o ápice do poder. Então, para mim, era isso que ele queria. Agora, pode ser um monte de coisa, né? Concordo com A você, gente Elane, completamente. concorda? Concordo, porque a gente tem que lembrar, né, que ali o Estevão está tentando provar o poder dele e ele está assumindo um cargo. Então, nada melhor para ele, Paulo, né? Estevão não, Paulo. Não, o Saulo. E ele, né, nada melhor do que para ele fechar esse ciclo, né,
com todo esse aparato, aquelas pessoas super importantes, todo aquele povo, né, para fechar, para ele poder mostrar que ele sim está com a palavra, está com a força, que ali o poder é dele. Você acabou de falar que ele tinha o poder da lei. Então, ele era uma pessoa muito importante, estava fazendo ali um fechamento de um ciclo. E o Estevão era essa chave para começar um novo ciclo para ele. É. E Então, ele por que conseguiu. esconder do povo? Fazer escondido do povo, fazer Mas não era lá escondido dentro. do povo, o povo Não, todo sabia. Lá ó, atrás, a Alane já falou que durante todo o dia o comentário era um só. Então, era um tem, lugar para que todas as pessoas importantes, as pessoas da cidade, os grandes ricos, ficassem. Os ricos com muito dinheiro não ia ficar ali em pé na rua. Então, é. ali eles Estou tinham a casa. falando do Ó, tem povão, uma todo outra civil. questão. Tem uma outra questão que envolve isso, que é a seguinte: nós vimos é, quando, quando Estevão foi levado a primeira vez para ser interrogado no Sinédrio, nós vimos quando Pedro foi levado, né? Porque eles tomavam muito cuidado, sobretudo Roma, né? A gente viu também aqui que Saulo, ele não só conseguiu uma carta livre de ação do Sinédrio, como ele conseguiu também de Roma, né? Ele foi lá e conseguiu de Roma também uma carta livre para ele agir. A gente precisa lembrar aqui que Roma, né, eles não interferiam nas manifestações religiosas dos judeus, né? Mas eles queriam manter a ordem na cidade. Então, um dos fatores também de não deixar entrar, como foi quando Saulo foi levado ao Sinédrio, quando Pedro foi levado também, eles não deixavam entrar, que era para conter a multidão. Porque para conter tudo isso era difícil, imagina, né? Eles não tinham controle do que iria acontecer, né? Então também, Bia, eu acho que eles mantinham distante por isso também. Porque você viu o tamanho dos portões? É fácil, trancou, fechou, está controlado. O que vai acontecer aqui dentro é sob o nosso controle. Agora, imagina se deixasse entrar toda essa multidão ali dentro, Ou né? seja, mantendo a ordem, né? Manter Tem a que ordem, era muito importante para eles manter a ordem. Até para eles continuarem, né, sendo livres para agir diante dos governadores romanos, que não queriam confusão, né? Faz aí a matança de vocês, faz aí a discussão de vocês, mas eu não quero é confusão aqui. Porque os soldados romanos, né, que tinham os soldados do templo também, mas os soldados romanos tinham que manter a ordem naquilo ali. Então, para mim, a explicação maior de não entrarem os populares era essa. Elaine, logo Oi, após esse que está na tela, vai entrar um outro texto que fala que depois de meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se no recinto. Então, entrou, pelo jeito, alguns. Depois o vamos lá próximo então, Vera. parágrafo. Boa leitura sua, boa informação. Vamos lá ver então, ó. A igreja modesta, a gente já leu. Saulo como perseguidor declarado. Vou partir daqui. Saulo como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução, a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça. Olha a necessidade de controle deles aqui, ó. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos, e desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Então, eles colocaram para fora ali todo mundo que pudesse representar alguma ameaça. Deixa eu ler o que vocês estão colocando no chat aqui. Ó. Juliette falou, exatamente, Elaine, ele não queria esconder, queria se exibir. Tinha orgulho do que estava fazendo. A pena... Aí o André colocou assim, ó, a pena de morte só era permitida, com consentimento de Roma. Bem lembrado, amiguinho.
Roma permitia que o Sinédrio aplicasse várias penas, mas a pena de morte eles guardavam só para eles. Então, só eles poderiam aplicar. Depois do meio-dia, aí vem o trecho que a Vera estava falando. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos de sensação. Gente, esse ávidos de sensação fala tanta coisa do ponto de vista espiritual. Fala tanta coisa do ponto de vista da influência dos espíritos que ali estavam, querendo, né, que o pior acontecesse. Só isso aqui dá um estudo completo para gente. Ávidos de sensação. No recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniram-se ávidos de sensação no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou, finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. Passou 2 meses em cárcere. O passo tardio, o cansaço extremo, as esquimose das mãos e dos pés nas feridas, patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. Deixa eu ver que horas são. Tem tempo. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Tem um colega nosso de doutrina, Lavarini. Lembra aí, André? Rafael Lavarini? Rafael Lavarini. Ele faz um estudo do Paulo Estevão, não faz? Sim, Ele faz. parou o Parou? estudo. Ele faz sim, Ele parou? Então, ele fazia. parou. Ele Ele disse que vai continuar, ele faz, mas ele deu uma parada, ele já está há 4 anos fazendo estudo. Há 4 anos? Nossa Senhora. Mas aí é porque já parou por várias vezes, parou por causa daquela grande trabalho que ele tem. Aí Ah, depois ele parou porque ele foi viajar, depois a esposa dele, né, teve aquele problema então, e esse acompanhava, né, Ana? Então, você ah, deve ter claro, visto isso que eu vou falar, porque eu assisti alguns estudos dele antes de começar a todos fazer. os estudos dele e reassistiu os estudos novamente dele. Ah, Muito é? Então você vai saber isso que eu vou falar. Que eu assisti alguns estudos dele e eu via quando ele falava isso. O Lavarini, ele se sentia muito atraído toda vez que Emmanuel narrava o olhar dos personagens. Você lembra, Ana, dele falando isso? com certeza. Né? Ele tinha, assim, uma delicadeza de trazer esse olhar de Emmanuel. Uma coisa que quando eu vi o estudo do Lavarini, eu já tinha lido o livro pelo menos 4 vezes e eu nunca tinha percebido essa narrativa de Emmanuel, né? Emmanuel, por várias vezes, ele traz esse olhar para o olhar do personagem e como que o olhar diz muito, né? E aqui ele está falando, olha, a fisionomia toda, né, não só do rosto, né, mas toda a apresentação do corpo de Estevão estava completamente modificada, né, completamente destruída, mas o olhar, essa janela da alma, né, como o Lavarini fala, essa janela da alma se mantinha o mesmo. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância da cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Do alto do seu poder, conseguindo o que ele queria, vendo ali o seu rival
agora humilhado, né? Não podia mais humilhar a ele, Saulo, como fez, né? No discurso lá na Casa do Caminho, como fez no discurso no Sinédrio. Agora ele estava satisfeito, porque agora o seu rival ali não poderia mais humilhá-lo. Agora este era o humilhado. Quando, na realidade, Estevão não humilhou ele, né? Ele que se sentiu humilhado. Ah, sim, no olhar. Estevão, em momento algum, humilhou ele. Ele que se sentiu daquela forma, E- porque ia ter que dar o braço a torcer, né? Estevão, eu vou reformular minha fala, Bia. Estevão não teve a intenção de humilhar, mas que deu um banho nele no discurso dele, deu. E ele se sentiu humilhado, né? Como você está dizendo. De fato, está certa. Ele se sentiu muito mais humilhado, né? Do que deveria, né? Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. Será que ele vai se esquecer do pedido de Abigail? Com esse, né, com esse sangue nos olhos que ele está, olhando para Estevão com essa fúria toda, com esse ódio, será que ele vai se esquecer do pedido dela? Gente, vocês estão bombando no chat hoje. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu não quero perder, não. Em todos. Eu quero que vocês estão falando. Em todos os 5 romances de Emmanuel, André falando, para quem está assistindo o vídeo, a gravação do estúdio, eu estou lendo o chat. Em todos os 5 romances de Emmanuel, ele dá muita ênfase no olhar. São as janelas da alma, né? É exatamente isso. A Vera colocou libelo igual acusação. É. A Vera riu de quê? Deixa eu ver. Aí é perigoso a vítima pegar. Quê? Peraí. É porque a Vera gosta de sempre consultar as palavras difíceis no dicionário. Ah, Aí passou agora há pouco uma palavra aí chamada ah. chanfalho. Ah, Aí ela sim. foi pesquisar e falou: espada grande, velha e enferrujada. Ah, sim. Aí eu coloquei de ironia, tipo assim, é perigoso a vítima pegar tétano, né? Porque vai golpeada com uma Ah, é. espada enferrujada, né? Com certeza. Coitada. Brincadeira, Ó, né? o André Por isso que ela colocou, riu. ó, quando a gente comentou sobre o olhar, né? O André colocou o espírito preso ainda aos sentidos. É isso, André? Você colocou? Não, não, isso daí é aquela Não. parte que estavam aqui, ó. Reuniram-se ávidos de sensação, Ah, sim. que é o espírito que ainda tá preso a esses sentidos, né? Sim, exatamente. Era isso. Exatamente. Então, os encarnados e os desencarnados, né? Que Isso. nesse momento, aonde há essa grande ebulição de sensações, de pensamentos voltados para uma vibração inferior, a espiritualidade que está ali, ela se alimenta, ela se nutre dessa vibração, né? E ela vai e vai se formando cada vez mais essa vibração conjunta dos encarnados e dos desencarnados nessa grande troca de sensações ainda, né, de baixa vibração. Ah, tá, a Vera colocou aqui, chão falho. Ah, tá. Aí depois a Vera colocou libelo igual acusação. Exatamente isso. Até hoje é usado esse termo no mundo jurídico. É... Deixa eu me achar aqui no texto. Aguardava-se sentenciado que chegou finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. Olha, de novo falando do semblante, da serenidade. Ah, tá, que a gente já passou por aqui. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria afinal as incompreensões e os insultos. Nós vamos continuar no instante, Isso, aprazado. meu amor, isso aí. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Aqui é a palavrinha que a Vera já pesquisou, acusação. A Vera Antes, sempre tá na frente. a Vera tá, olha, Vera.
Eu vou, Mas não é só eu, nesse estudo aqui, em todos os estudos que ela tá, ela já tá lendo na frente. quando eu abro, Vera, quando eu abro aqui a sala, eu espero vocês todos, né? Muito ansiosa de ter vocês aqui comigo. Mas eu vou confessar que enquanto o André não entra, eu fico assim, meu Deus, cadê o André? Agora eu vou ficar assim, cadê o André? Cadê a Vera? Cadê a Ana? Cadê o André? Cadê a Vera? Cadê a Ana? Cadê a Bia? Cadê a Juliette? Todos vocês que me ajudam a construir o estudo. Cada um traz um prato para esse banquete, né? Vocês são Com sua maravilhosos, cada um. contribuição, né? Exatamente. E por isso que o Aí, estudo é bom. O estudo é é, bom. É assim que o estudo é bom. Todo mundo construindo junto. É... Então, toda vez que tiver uma palavra aqui, hein, Vera? Vamos combinar. Toda vem que tiver uma palavra com assim, Vera, vem aí, o que é isso? Ah, pode deixar. Ó, no instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, ali ele está acumulando várias funções, né? Porque quem oferece a denúncia no nosso direito atual é o Ministério Público, numa ação criminal, né? O Ministério Público funciona numa ação, em algumas ações criminais, como aquele que oferece a denúncia. É, Mas quem dá a sentença é o juiz, né? Mas aqui ele está acumulando as duas funções. Ele não está só fazendo a acusação, como ele está dando a sentença também. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna, enfrentando o pregador do evangelho sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza. Opa, ele não se esqueceu do pedido de Abigail. Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Jamais. Que passagem do Boa Nova lembra vocês essa fala de Saulo para Estevão? Joana Do de Cusã. soldado para a Joana de Cusco. Ah, exatamente. Abjura, mulher. Estaria disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Eu até me arrepiei aqui agora. Lembras que é a última oportunidade de conservares a vida. Alguém acha que Estevão titubeou? Se alguém acha, levanta a mão. Não, ele não titubeou, Elane. Eita, não é possível que eu comi um trecho. Não, Não comi, não? Tá certinho? assim. Depois. Ah, não, peraí. Ih, basta. É isso mesmo que vem depois? Lembra aqui, tais palavras pronunciadas mecanicamente. Está falando aqui, né, que o Saulo, ele falou mecanicamente quando ele perguntou. Lembra-te que é a última oportunidade de conservar-te a vida. Quando ele perguntou, né, se estava disposto a jurar contra o Nazareno. E aí, em Imagina. seguida, já vem o basta? Aí, em seguida, vem tais palavras pronunciadas mecanicamente soaram de modo estranhos aos ouvidos do moço de Corinto. Então, eu comi um pedaço. Não, você não chegou. Ah, não, porque você só. Aí Você... depois, o que vem depois do estranho de Corinto, Continua lendo Vânia? aí, Ana, por favor. Continua Ok, lendo. ok. Então, depois do estande de Corinto. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Misericórdia do Pai. Eu pulei um pedaço. Eu não vi se você leu outra. Eu estava tão concentrada aqui nessa leitura que eu não vi que você estava lendo à frente. Desculpa. Então, deixa eu ler esse pedacinho aqui, então, Então, por lê, favor. meu amor. Lê para mim, por favor. Aqui. Tais palavras pronunciadas mecanicamente soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu na alma sensível e generosa, como novos dardos de ironia.
Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória. Quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Continua? Pode continuar. Continua. Mais uma torrente de impróprios Impropério. cortava-lhes a palavra. Basta, apedrejando-lhe quando antes. Morre ao imundo, abaixo, feiticeiro, blasfêmio, caluniador. Oh, meu Deus, essa é forte. Sempre quando chega nessa palavra, quando chega nessa parte, eu me emociono, entende? Sempre. Eu Você fico parou aqui, né? triste, muito triste. Obrigada, meu amor. Eu estava vendo aqui no livro. Então, aí agora entra nesse pedaço aqui, né? Basta, apedrejemo-lo. Quanto antes, morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessária a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Ou seja, aqueles que estavam ali, diante da fala dele, dessa fala que a Ana leu, que foi a fala de Estevão diante da pergunta de Saulo, né? Aqueles que estavam ali ficaram já tão enfurecidos, já estavam tão eufóricos, que já queriam iniciar ali o apedrejamento, né? Mas os soldados afastaram ele porque ainda faltavam alguns protocolos, né? Para seguir ali o cerimonial previsto e da forma que Saulo queria que fosse. A gente vai parar aqui. Como a consciência dessas pessoas não acusam que eles estão fazendo coisa errada, né? Gente, a fé do Então, como é que Estevão eles era tão dormem grande. depois de uma coisa dessa? Ué, Porque Bia. dentro da consciência da gente está as leis de Deus, né? Na época, Bia, era assim que era a lei era dada, mas a gente tem que ver falar aqui sobre o Estevão, a fé desse homem, a grandeza dele espiritual. Ele não estava preocupado com as pedradas, ele não estava preocupado com a prisão, porque ele era um espírito livre. Ele sabia para onde ia e o que queria. Então, ali era o que acontecia naquela época. Ele não seria o primeiro a pessoa a ser apedrejado, nem foi o último. Como também Jesus não foi o primeiro a ser crucificado e nem foi o último na época deles. Ali era a lei deles. Hoje eles vão para a cadeira elétrica, são prisão perpétua. É a mesma coisa, só upgrade diferente, mas a violência é a mesma, entendeu? Só que aqui eu vejo a fé do Estevão, eu vejo o coração desse homem. Ele, olha a resposta que ele deu, jamais, não desrespeite o Salvador, não é? Quem é você para falar do nome do Salvador? Olha as condições que ele estava ali e ele levantou a voz com aquele olhar dele brilhante. Foi o último afronto que ele fez para o Saulo. Foi lindo, gente. Eu fico Muito, emocionada, muito. muito emocionada. Muito bonito mesmo. E olha, o André colocou aqui no chat, ele colocou assim, Bia, éramos nós. Éramos nós. Éramos nós. Por que que eu fico emocionada? Por que que eu fico com tanta vontade de chorar? Gente,
porque era eu que estava ali, era eu que estava gritando, e chamando ele desses nomes aqui que eu não gosto, nossa, é tão pesado. Era eu que estava ali, sabe, gritando, morra seu não sei o que, né? Feiticeiro. Feiticeiro é o mais suave, né? Meu Deus, é. Então, quando Gente, falando, desculpa, meu amor, fala, desculpa. não, eu estou só aqui reforçando, o André falou tudo, éramos nós Éramos aqui. nós, éramos nós. Mas hoje a E gente já conti- está aqui tentando entender o que a gente fez, né? Tentando trazer para o nosso coração esses momentos dessa história belíssima, né? Que mostra para a gente a continuidade desses discípulos maravilhosos, esses enviados do Cristo, né, que vieram para exemplificar esse amor, essa entrega. Isso é que é entrega, né? Eu perguntei para vocês, a Bia e o André foram imediatos, né? Joana de Cusa se entregando, prestes a ser queimada. Essa é a verdadeira comunhão com Deus, né? Essa é a verdadeira certeza de estar nas mãos de Deus. Eu me entrego porque eu tenho certeza que eu estou me entregando nas mãos de Deus. E a gente estuda para a gente trazer isso para a nossa vivência. Porque hoje a gente não é mais apedrejado, como a Ana falou, muito bem falou. Hoje a gente não é mais queimado, graças a Deus. Mas hoje a gente passa por dificuldades nas nossas vidas que nem chegam a tanto, e ainda assim a gente se sente fraco, né? A gente se sente cansado. Acho que a palavra da atualidade é essa, cansado, né? Mas se a gente tivesse força de se entregar, né? Falar assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Que força a gente teria? Ó, a Eliane comentou aqui, a Eliane ainda está aí? Tá. A Eliane comentou aqui, mas Paulo também é grandioso. Assim que viu Jesus, modificou-se completamente. Com certeza, Eliane. Com certeza, já já a gente chega lá para ver essa modificação dele. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e que me suportaram até esse momento. É, Eu havia falado semana passada que a gente ia encerrar o nosso estudo hoje. E aí eu pergunto, a gente está prestes a entrar no apedrejamento de Estevão, no encontro de Abigail com ele, com seu irmão, nesse grande susto que Saulo vai levar na vida dele. Vocês querem, semana que vem, fazer mais semana que vem? Ou querem? Então, faz assim, quem quer, quem pode. Eu quero. Querem? Então tá. Então semana que vem eu ainda consigo fazer o estudo. Então, mais semana que vem, a gente tem mais um dia, a gente se encontra. E aí, semana que vem, sim, é o último dia. E aí a gente volta em janeiro. Tá combinado? Combinada, combinada, combinada. Então tá Coloquei o bom. texto aí que ficou faltando no chat. Quer que coloca lá Ah, né, meu amor, não precisa, não. Obrigada, Bia. Sabe por quê? Eu vou refazer o slide para semana que vem. Aí a gente vai voltar nesse trechinho e refer. Ah, Obrigada, então meu tá amor. bom. Tá bom? Vera, faz a nossa prece? Faço com muita alegria. Obrigada. Vamos Então lá. vamos agora agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade deste reencontro, desse estudo. Como foi dito, hoje nós estamos aqui estudando, como disse a nossa companheira, nos emocionamos. Sentimos em nosso coração a injustiça, mas que sabemos também que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Mas antes éramos aqueles que estavam lá apedrejando, hoje já estamos um pouco melhores. Te agradecemos, Senhor, por todos os ensinamentos. Agradecemos também por mais esse estudo e pedimos, Pai, que abençoe a Elaine, que coordena esse estudo, e todos que fazem parte dele. Que possamos ter uma ótima semana. E assim, Senhor Jesus, nos despedimos e agradecendo mais uma vez, dizendo: Jesus amado, esteja conosco hoje e sempre.
que possamos mais aprender para melhor servir. Que assim seja. Assim seja, Pai. assim seja. Obrigada, Que querida, pela prece linda. Eu que Obrigada, agradeço. amores. Até semana que vem. Até. Até semana que vem. Saúde e paz a todos. Catinha, semana Um que vem. beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Paola. Tchau, Olha, fiquem com enquanto eu Deus. assistia, eu fiz uma sopa. Vai ficar fluidificada de tanta boa energia com o estudo. Ai, cara, que delícia. Ah, com certeza. Fiquei com vontade Maravilha. da sopa nesse frio, Catinha. Manda para mim aqui. Tá frio aqui não, tá Vai bem ter espaço. quente. Mas aqui onde eu, 24 graus, mas tá quentinho. Com mas aonde sensação eu e a Cátia estamos está bem frio. Tchau, Tá gente. abaixo de zero. Tá Ah, baixo? Cristo. Tchau. Beijo, Fiquem com amores. Deus. Saúde.